Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma edição do CCVA na sua casa. E hoje, nessa semana de Páscoa, eu quero trazer um texto para você muito importante, que nós falamos sobre ele no último domingo, mas quero dar um outro ponto de vista para você. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler até o versículo 11. Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao 11. Convido você a ler com toda a sua família e me acompanhar. Vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. E enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo e a sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia juntamente com os 12. Sabe, uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção foi para a última ação que Jesus teve depois de entrar de uma forma triunfal na cidade de Jerusalém. Foi que ele olhou, observou todas as coisas e, como já era tarde, ele retornou a Betânia. Sabe, a expressão tendo observado tudo, que diz na Bíblia Revista e Atualizada, Jesus mostra que ele andou pela cidade observando toda a cidade. Ele viu o templo, viu os cambistas, viu os rituais vazios, as cerimônias que estavam acontecendo. Ele viu as legiões romanas que caminhavam pela cidade. Ele viu os cartazes anunciando a adoração ao imperador de Roma. Mas, acima de tudo, ele viu o povo. Ele viu os peregrinos que andavam esperançosos, as multidões de necessitados que buscavam um lugar de fé. Mais que tudo, o interesse de Jesus se voltava para todas aquelas pessoas que estavam naquela cidade sagrada. Sabe? Que acha você que Jesus veria se observasse a nossa cidade hoje, o nosso país? Será que ele se agradaria do que ele visse? Talvez ele diria: ora, esta é uma cidade boa. Mas o que ele pensaria da vida de cada um de nós? Qual seria a reação dele ao observar a sua casa, ao ouvir as suas conversas, tomar parte nas decisões sobre o que você faz e aonde você gasta o seu tempo ou o seu dinheiro? Como ele se comportaria se ele fosse à nossa igreja, se ele visitasse a CCVA? Será que ele se sentiria bem e se sentiria em casa? O que o perturbaria? Nada está encoberto aos olhos do Senhor. E ele vê tudo, ouve tudo. E será que a gente passaria nesse exame dele quando ele observasse a nossa vida? Sabem, aos olhos de Deus, nós somos olhados de fora para dentro. Isto é, ele olha o nosso coração. E ele olha com um olhar de perdão. Ele olha com um olhar de compaixão. Nós podemos confessar a ele os nossos fracassos e dar os passos criativos em direção à excelência, mediante o seu poder e o seu amor que agem na nossa vida. O seu juízo está sobre aqueles que têm olhos para ver e, contudo, não veem o que ele está vendo. Sabem, se nós tivéssemos que fazer uma oração nos dias de hoje, seria muito interessante. A gente poderia orar assim:
Senhor Jesus, quando percebemos que Tu vês tudo e sabes tudo, ficamos perturbados e sentimos-nos expostos. Pensamos poder esconder-nos de Ti, mas obrigado por Teu amor que nos perdoa. No contexto desse amor, examinaremos tudo hoje na nossa vida e veremos não somente a realidade que deprime, mas também as possibilidades emocionantes do que podes fazer e farás em nossa vida. Amém. Sabem, Jesus, quando olhou toda aquela cidade, ele não estava olhando o que acontecia, as circunstâncias. Ele estava olhando o coração daquelas pessoas, assim como hoje ele está olhando o seu coração. E se ele entrasse na sua casa hoje, como eu estou entrando, e olhasse para a sua família, olhasse para o seu coração, o que é que ele veria? O que ele encontraria? O meu desafio para você hoje é que você se prostre diante de Deus e permita que Ele examine o seu coração. E como diz o salmista, prova-me, Senhor, examina, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e livra-me, Senhor, disso. Guia-me pelo caminho justo. Eu imagino que se Jesus observasse a nossa vida em todas as suas dimensões, públicas e pessoais, o que é que ele veria? Gostaria que você discutisse isso com a sua família agora e tivesse um tempo de oração. É muito importante porque no domingo nós estaremos comemorando a Páscoa com uma ceia. E a Bíblia diz que antes de cearmos nós temos que examinar o nosso coração. Deus nos dá a chance de confessarmos os nossos pecados e revermos a nossa vida, de nos ajustarmos antes que sejamos confrontados por Ele. E eu te dou essa chance nessa noite, para que você olhe para dentro de você e se examine e se coloque diante de Deus. Confesse os seus pecados, arrume a sua vida e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta noite. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar nesse instante. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na nossa vida e nos ajudar a examinar o nosso coração, examinar os nossos pensamentos, as nossas intenções, e olharmos e provarmos para ver se estamos caminhando na Tua vontade, no Teu querer, se temos sido obedientes a Ti. Pai, ajuda-nos, Senhor, a adequar, a ajustar, a regular a nossa vida, para que a gente possa viver abençoado e que a nossa casa possa viver o melhor de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Boa noite, gente. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.